Oi, meu chapa. E 2010 foi um ano bem estranho para Transformers. A linha do segundo filme tinha acabado e Universe também, então a gente precisava de alguma coisa para encher esse vazio existencial dentro da gente que só pode ser preenchido com um monte de brinquedo. Então foram lançadas 3 linhas diferentes. A menos confusa foi a linha Generations, que é o final que forma o acrônimo SHUG, que hoje é usado para falar sobre os brinquedos lançados pela Hasbro. Mas também teve a linha Hunt for the Decepticons e Reveal the Shield. A Hunt era focada nos filmes, que trouxe alguns moldes muito bons e umas decorações fantásticas para os outros brinquedos. A Reveal the Shield era para focar nos brinquedos da geração 1, mas daí tem alguns repentes de brinquedos que são obviamente dos filmes, tipo o Strafe, o Fallback, o Mindset, e algumas das figuras são sim, muito bem vistas. Porém, hoje eu quero falar de uma das figuras mais odiadas dessa linha e explicar o porquê eu gosto tanto dele. Hoje falaremos do Perceptor de Reveal the Shield. A primeira coisa que dá pra notar é que ele não é um microscópio, que pelo meu tempo abundante na internet me diz que muita gente vai ignorar esse cara só por isso. Mas pra mim, esse modo veículo é ótimo. Sim, não é tão parecido assim com o desenho original ou o brinquedo dos anos 80, mas no lugar tem algo que encaixa no personagem. Isso aqui é um explorador científico genérico, pegando algumas inspirações do veículo dele em Animated. Considerando o Perceptor como um cientista com a sanidade mental em dia dos Autobots, isso encaixa muito bem. Porém, esse modo veículo ainda tem alguns problemas. Primeiro, o quão lerdo esse cara deve ser. Porque atrás você tem estrelas e na frente você tem rodas. Como que isso funciona? Não, sério, como que isso funciona? Outra é que eu não sou muito de um fã do plástico transparente. Eu entendo que eles queriam amarelo para deixar mais interessante que um transparente sem cor, mas aqui fica com uma cor meio mijo. Mas tirando esses pontos, eu gosto bastante desse modo. É incrível como todas as partes azuis e pretas do modo robô ficam escondidas. E o detalhamento é sensacional, principalmente nas esteiras. Às vezes eu gosto só de olhar para elas e me maravilhar nesses detalhes. Além dos retrovisores serem de borracha para não quebrarem facilmente. Bem legal isso, já que é a única parte dele que tem esse material. E tudo aqui se encaixa direitinho. Nada fica mole ou querendo desencaixar. Se você ignorar as instruções. Porque ela tem um erro bem grave. Basicamente, os pés do modo robô têm que ficar para baixo quando você transforma ele. Meio que deixando eles rente com a parte de trás. Mas as instruções falam para você dobrar para eles ficarem rente com as coxas. Como? Não tem como fechar o modo veículo se fizer isso. E eu acho que esse erro foi uma das razões do pessoal odiar a transformação desse cara. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais tarde, depois das comparações de tamanho. Aqui está ele com o Barricade Deluxe, um Voyager da linha Hunt, o Sea Spray, e por que não, o Cup de Generations. Mas agora vamos falar um pouco dessa transformação. Muito bem. Para começar, a gente precisa destacar toda essa parte aqui de trás. Que daí que você tem que fazer é primeiro destacar aqui a parte da porta e o resto. Cada parte desse tipo de bloco aqui são as pernas. Daí aqui dentro tem uma sequência de operações. Que primeiro, se você pegar por trás aqui da coxa e puxar para cima, ela vai para cima num deslizador. Daí aqui tem esse painel aqui atrás, que vai vir aqui para cima e encaixar bem aqui. É isso mesmo. Daí aqui, como eu falei, o pé tem que estar apontado para baixo para ir para o modo veículo. E aqui você gira o pé dele para frente. Daí aqui atrás da esteira, você tem que desencaixar, trazer levemente aqui para dentro. Daí você desliza ela para baixo. Encaixa aqui. Daí essa placa aqui da porta você tem que deslizar ela para dentro e vai ter um pouquinho de colisão aqui, mas o plástico acho que é bom o suficiente para sobreviver. Que vai vir aqui para baixo. Daí aqui tem um pino e um buraco, você só coincide os dois para ficar sólido. E é claro que é a mesma coisa do outro lado. Daí aqui você tem os dois braços, você tem que desencaixar eles dali. Aqui em cima você desencaixa o capô e traz para cá.
Daí aqui é um esquema bem parecido com o molde do Lambor, que daí é o Sunstreaker, Sideswipe, Red Alerta, Punch Counter Punch e tal. Que daí você tem que puxar levemente aqui para dentro, empurra já essa parte para dentro assim e gira completamente para fora, que a roda tem que estar ali para dentro. Assim. Daí que os braços se giram para frente. E aqui você já pode encaixar a cintura. Daí aqui você tem essa parte que vai vir para o lado, assim. Daí isso aqui vem para cá. Coloca essa parte para frente. Leva essas duas partes aqui para trás e junta elas aqui. E traz essa partezinha para cima. E aqui é uma parte que você tem que ser um pouquinho mais esperto da ordem de operações. Porque a cabeça está nessa estrutura aqui. E essa estrutura tem que encaixar nessa parte. Então o que você tem que fazer é deixar toda essa parte para cima, o máximo que você conseguir. Daí empurra por aqui a cabeça para cima. Daí depois essa parte vai vir um pouquinho para trás. Depois essa parte vai vir para cá. Daí você tem aqui no modo robô o Perceptor. Antes de irmos para o robô, vamos falar dessa transformação mais um pouquinho. Boa parte dela usa juntas que precisam de muita força para puxar ou peças muito finas. Ou às vezes os dois. Que para muita gente não vai ser algo gostoso de fazer. Então aqui eu queria apresentar um conceito que existe normalmente na nossa vida humana, mas eu quero pôr um nome para isso. Que eu chamo de limite de paciência. Que cada um tem seu próprio limite para transformações. Vai ter gente que tem um limite bem baixo por querer algo mais divertido para fazer de forma rápida. E outros gostam de transformações mais complexas que acabam levando bem mais tempo, mas acabam sendo mais inteligentes de fazer. E para falar a verdade, nem é sempre que você quer uma acrobacia de 800 passos ou um negócio extremamente simples de 2 passos. Muitas vezes depende do dia. E o Perceptor é uma acrobacia de 800 passos. Por ele tentar fazer um modo veículo bem estilizado junto com esse modo robô baseado na arte do Guido Guidi, o artista que fez as artes dos quadrinhos da IDW. Pelo menos alguns deles. Tanto que dá pra ver bastante similaridades desses dois designs. Principalmente no peito dele. Isso deixa bem óbvio a inspiração. Pra mim, eu amo a transformação dele. É algo bem engenhoso e diferente. Principalmente como o canhão dele é integrado. Que daí vira aquelas imitações de luz no modo veículo, ao invés de ser mais um microscópio. E a engenharia das pernas eu acho magnífica, mesmo que no final ele fique com umas panturrilha bem grossa em relação às coxas. Mas em compensação ele fica bem estável. As esteiras são uns bons calcanhares, isso deixa ele bem fácil de ficar de pé. E algo que eu queria destacar aqui é a escultura das mãos dele. Normalmente elas são um punho com um buraco no meio. Mas aqui, e na maioria dos moldes novos de Reveal the Shield, eles têm essas mãos abertas, que deixa eles bem mais expressivos do que os antigos buracos. Mas claro que esse modo robô também tem alguns problemas. Primeiramente, eu não sou muito fã da cabeça dele. Eu acho ela muito séria e um pouco genérica, para falar a verdade. Eu prefiro muito mais a aparência da versão do Magnificus, que foi lançado na iHobby. E essa cabeça aqui mostra um passado um pouquinho obscuro dessa figura. Porque esse cara era para ser um Reflector. Sim, esse cara era para ter virado um Reflector como um exclusivo. Mas infelizmente isso nunca aconteceu. E a cabeça que era para virar o Reflector acabou sendo usado para o Magnificus. Mas voltando para a figura, eu acho a articulação da cabeça bem limitada. Só tem uma rotação e nada demais. Isso deixa ela bem restrita e meio chata de mover. E também os braços costumam desencaixar as costas, e isso pode ser bem irritante. Eu recomendo você segurar as costas com uma mão para mover os braços com a outra, para evitar isso. Mas de resto a articulação dele é ótima. O cotovelo é muito bom, mesmo sendo em uma junta, e as mãos e os pés impressionaram muito por serem articuladas também. A única coisa que está faltando é uma rotação na cintura e algo mais na cabeça para ficar no padrão das figuras modernas. E até dá para imitar uma dobra no abdômen com as juntas da transformação.
E no peito dá para colocar essa portinha para baixo para ter uma referência ao brinquedo antigo e para ter acesso ao rub sign. Para quem não sabe o que é isso, é um adesivo sensível ao calor, que quando você dá uma esfregada ele revela a facção do sujeito. No caso do Perceptor, ele é um Autobot. Mas vamos terminar o vídeo logo com um pouquinho de comparações de tamanho, já que eu não tenho mais nada para falar aí sobre ele. Barricade, Sea Spray e o copo. No final das contas, eu acho ele um brinquedo muito bom. Mesmo com os problemas que eu apresentei, ele ainda é divertido de transformar e tem uma aparência muito boa. Para mim, pelo menos. Como eu falei, precisa ter um pouquinho de tolerância para essa transformação. E se você realmente gostar do estilo dele. Porque hoje em dia a gente tem 2 Perceptors modernos que atendem esse pedido de ser parecido com o original e ter o modo veículo que ele tinha antes. Então esse cara é bem mais se você quiser alguma coisa diferente do que você querer um Perceptor para sua coleção. E se é isso que você está procurando, eu recomendo essa figura. É literalmente só isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Um grande abraço e falou!